Olá, amigo da Novo Tempo, está começando mais um programa Lições da Bíblia. O programa dessa semana dá as boas-vindas a você que já está em casa, ou quem sabe no seu trabalho, ou em algum outro local onde você possa acompanhar aqui o programa. Você é muito bem-vindo mais uma vez à nossa roda de conversas sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Nesta temporada, nós estamos chegando ao final. Esta é a penúltima semana onde vamos discutir aqui o tema que conversamos tanto ao longo das últimas semanas. Família, as estações da família. São 12 semanas, esta é a 12ª semana, onde estamos estudando bastante com os amigos que visitaram aqui o programa ao longo dessas semanas. Foi um crescimento muito legal, muito interessante, onde a gente pôde ver o plano de Deus para a família. Os autores do nosso manual de estudos foram bem felizes na escolha dos temas. Eu tenho certeza que nós crescemos bastante nesse sentido. Hoje nós vamos estudar o tema Que Viram em Tua Casa. É um tema específico que nós já vamos explicar para vocês, juntamente com os nossos convidados que visitam o programa. Um deles já esteve outras vezes, o outro é a primeira vez. Então, pastor José Santos, bem-vindo mais uma vez, já esteve outras vezes aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor José Santos, ele é o líder da área de família e para toda a área que nós chamamos na Igreja Adventista de mordomia cristã, que é o setor da igreja que se preocupa em ensinar a fidelidade, os valores da fidelidade à palavra de Deus e aquilo que Deus deseja para a gente. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Lanz. É muito bom estar aqui. E normalmente a gente começa, estou feliz em estar aqui, mas eu estou feliz em estar aqui. Que bom. É bom ver amigos como o seu e estar contigo novamente sempre é motivo de louvor a Deus. Legal. Muito bom. Muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Ali, pastor, na região sul do Brasil, que é onde você trabalha, né? Curitiba, envolve 3 estados, é isso? Conta um pouquinho sobre isso. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É o sul do Brasil. E daqui a pouco começa a esfriar, lá pelo mês de abril começa a esfriar. Coisa boa. E o inverno lá realmente é rigoroso. É região fria do nosso país. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Eu sou apaixonado por aquele clima de ar-condicionado lá. Viu? Muito legal, muito bom. Que bom, maravilha, pastor, excelente. Um abraço aqui a todos os amigos que acompanham o Novo Tempo lá na região sul do Brasil. Vocês têm sido parceiros da Novo Tempo na pregação do Evangelho. Muitíssimo obrigado. Juntamente com o pastor José Santos está o pastor Alceu Filho. Ele, a vida toda, dedicou-se à liderança jovem, ministério jovem da Igreja Adventista em várias regiões do Brasil, região sul, aqui no estado de São Paulo também, recentemente Bahia e Sergipe, por onde ele trabalhou algum tempo, e agora, recentemente, a Novo Tempo o contratou aqui para ser um gerente de iniciativas espirituais junto aos funcionários, junto aos diferentes setores. Pastor Alceu Filho, bem-vindo aqui pela primeira vez, hein? Obrigado, pastor Lanza. Estou feliz mesmo de estar aqui junto com a equipe, né, toda participando aqui do Lições da Bíblia. O pastor Santos aqui, nosso brother, prazer revê-lo. E é bom a gente estar em casa junto com amigos, né? É isso aí. Estudar a Bíblia com amigos é sempre bom, né? Espero que você goste da nossa conversa hoje. Espero que você possa aplicar as mensagens que vamos estudar juntos aqui com alegria para você e sua família. Vamos começar o estudo? Vamos lá. Vamos fazer uma oração? Pastor José Santos, faça uma oração para a gente. Querido Deus, queremos louvá-lo pelo privilégio de poder estar aqui recapitulando essa lição tão interessante juntamente com os nossos amigos da Novo Tempo. Queremos convidá-lo que se faça presente aqui, ao mesmo tempo em que venha nos dar entendimento, também nos dê o poder do Santo Espírito para colocar em prática em nossa vida. É o que nós suplicamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém. Vamos direto para o vídeo Palavra do Autor. Quando Ezequias, o rei, foi miraculosamente curado, os embaixadores da Babilônia vieram para sua casa. E o que foi que o rei os mostrou? Suas armaduras e tesouros. E então Isaías foi até o rei Ezequias e o perguntou algo muito importante. Ó rei Ezequias,
que viram em tua casa? E às vezes precisamos nos perguntar a mesma coisa. O que as pessoas veem em nossas casas? O que elas veem em nossas famílias? Precisamos ser lembrados de que nossas famílias são o centro evangélico, querendo ou não. Pregamos um sermão todos os dias através das interações que temos. O que os nossos vizinhos veem em nós? O que nossos amigos veem? O que as pessoas no shopping veem enquanto interagimos com nossas famílias? A senhora White nos diz: mais poderoso do que um sermão que é pregado é a influência do lar. Precisamos entender como estamos influenciando os outros. Que tipo de sermão estamos pregando? O que vem em sua casa? Aí está o direcionamento de um dos autores do nosso manual de estudo, e a gente já pôde ver muita coisa ao longo desse tempo, e vocês já ouviram várias vezes um dos autores falando aí, dando a introdução da nossa semana de estudos. E, amigos, o tema que nós vamos estudar juntos com os nossos telespectadores é: que viram em tua casa? É uma pergunta, assim, interessante, que eu acho que vai além da curiosidade de alguém saber o que viram lá, né? É uma pergunta que leva a gente até a refletir, né? Que pergunta é essa? Como assim o que viram em tua casa? Como você vê o tema dessa semana, assim, numa linha geral, só para a gente dar uma pincelada, para a gente direcionar o estudo ao seu? Eu estava olhando a pergunta da lição e vi assim, que viram, mas a pergunta que eu me fiz assim: o que estão vendo lá na minha casa? Esses dias atrás a gente, como está vindo para cá, de mudança, aí a casa tem uns vidros na porta e tirava um pouco a nossa privacidade. E a gente colocou ali uns adesivos na porta para ficar rajado o vidro. Uma partezinha, né? Para não inibir-nos de viver na própria casa. Mas eu fiquei pensando assim: o que estão vendo? E agora a pergunta da lição, né? Que viram em tua casa? Essa é uma pergunta que mexe, acho, com a nossa raiz cristã. Com a nossa vida, com o nosso exemplo, com o jeito como vivemos. Porque os vizinhos sabem tudo sobre a gente, né? Sabe a hora que faz feijão, né? A hora que liga o chuveiro lá, porque faz o barulhinho do chuveiro e tal. A hora que a temperatura não fica muito evangélica. Sabe a hora que o negócio pega fogo, né? Exatamente. Então, essa pergunta, quando eu estava olhando o guia de estudos aqui, eu fiquei pensando assim: nossa, esse negócio é para mim. Eu sou pastor, né? Mas a gente também é humano. E como cristãos, nós temos que andar com Deus para que da nossa casa seja luz para iluminar as vidas da vizinhança. Legal, legal. Ou seja, da minha casa para a sua casa. Seria o testemunho silencioso. Eu não programei nada, eu não planejei nada, mas a minha vida, o meu estilo de vida, juntamente com a minha família, ele está falando o tempo todo, né? Está dando um testemunho silencioso o tempo inteiro. Ou seja, eu não me programei para fazer isso, mas o meu estilo de vida faz com que isso se torne. Alguém está vendo a nossa casa, enxergando coisas da nossa casa, né? Não no sentido de alguém que vai roubar ou espiar a casa, mas nós não somos invisíveis. As pessoas estão nos notando. Quer você mora num apartamento, numa casa, não é? Nós somos seres humanos como todos os outros que vivem nesse planeta. Então, realmente, as pessoas estão vendo alguma coisa, né? O que é que estão vendo, né? O que estão vendo? Aí vem, isso começa a mexer com a nossa cabeça. O nosso tema dessa semana, ele gira em torno aí de um episódio bastante interessante, que nós vamos chegar lá já já, que é a história do rei Ezequias, né? Quando ali os emissários ali de Babilônia foram enviados para visitar ali Israel. E essa pergunta vem de lá, né, pastor José Santos? Ela vem dessa experiência, né, porque viram coisas que não deveriam ver. A gente corre esse risco das pessoas verem em nossa casa aquilo que não deveriam ver, e às vezes elas não veem aquilo que elas deveriam ver. Né? Como é que a gente pode fazer esse interessante aqui, pastor, porque eles foram ver o que havia acontecido com ele, porque ele fora curado. Ele estava doente e Deus o curou. E eles queriam saber o que aconteceu. A gente não está acostumado a ver curas assim. E a Bíblia diz que era uma chaga maligna, né? Era algo que ele estava condenado à morte. E Deus o curou. Tanto que o sol voltou
Adiantar seria fácil, mas o sol recuou, e isso chamou a atenção de todo mundo. Que Deus é esse capaz de recuar o sol? Eu quero conhecer esse Deus e, quem sabe, adorá-lo também. Ou seja, era a oportunidade que Ezequias tinha de dizer quem era o Deus de Israel, o Deus que havia feito a cura. Mas ele não apresentou isso para eles. Ele esqueceu do Deus que havia curado e começou a apresentar outras coisas. Dinheiro, se eu posso colocar assim, recursos financeiros. O ouro e a prata que ele tinha guardado. O ouro, a prata, o exército dele, as armas que o exército tinha. Ou seja, em vez de tornar aquele encontro um encontro de evangelização, literalmente, ele usou para mostrar aquilo que ele tinha. O orgulho, o egoísmo, ficou isso muito claro aqui. Perdeu a chance de fazer completamente diferente. Porque se eles foram lá para ver o resultado da cura, eles foram atrás de ver o milagre. Peraí, temos que viajar para lá. Não tinha telefone, não tinha internet, não tinha televisão. Ouviram dizer por mensageiros. Não, vamos lá ver com os nossos olhos. Né? Perdeu a oportunidade de falar sobre o grande Deus que cura as enfermidades. Acho que esse foi o grande erro, né, pastor Alceu? Pois é, porque eles eram astrólogos. Eles estudavam os astros. Quando houve esse movimento do Sol, despertou a curiosidade lá na Babilônia. Despertou, eles eram estudiosos, tanto que a história deles, depois Daniel vai falar sobre isso, né? E depois, na época do nascimento de Jesus, eles vêm também guiados pelos astros, né? Pelas estrelas. Então, eles observam que houve alguma coisa diferente. Despertou uma curiosidade. Descobriram de onde é que veio esse despertamento, de onde que aconteceu. Quando eles trazem cartas, né? Porque a Bíblia fala assim, enviaram cartas para o rei Ezequias. E essa carta do rei da Babilônia tinha algo de curioso. E eles vêm pela curiosidade. E eu acho isso interessante no evangelismo familiar, né? As pessoas ficam curiosas com o nosso estilo de vida, né, pastor Santos? As pessoas ficam curiosas. Porque que gente diferente é essa? Né? Chega sábado, para tudo. Sexta-feira lá, cantam, ficam em silêncio, não tem barulho. No sábado põe uma roupinha bonita. Exato. Saem cedo, voltam, né? Às vezes um calor danado de terno e tal. O povo é esse. Desperta uma curiosidade. E aí a lição, né? Essa curiosidade não é para mostrar o que a gente tem de melhor. Quer dizer, tem de melhor, o que a gente tem de melhor é Deus. Mas não é para mostrar coisas, é para mostrar uma pessoa. Exatamente isso. Outra coisa aqui, pastor, é que Deus resolve pessoas e não coisas. E ele mexeu em coisas para resolver Ezequias. Entende? Olha só o foco dele. Ou seja, ele criou as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas. Por causa do pecado, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Mas você vê aqui Deus trabalhando, ele fez tudo em prol de alguém, de uma pessoa. Exato. E ele deveria colocar um outro ser que era Deus. E ele falou de coisas. Deus trabalha pessoas. E ele trabalhou com coisas. Olha só, essa visão é interessante que você coloca. Como Deus, ele não mede esforços para abençoar os seus filhos, né? Alcançar pessoas. E foi uma oração que ele fez, não é? Sim. Ele orou, ele buscou a Deus em oração, Deus ouviu. A Bíblia diz que ele viveu alguns anos a mais, né? E ele podia muito ter falado, falou assim, olha, vocês vieram ver a cura? Aqui está o resultado. É verdade. Não é ouro nem prata, né? Pedro e o outro apóstolo falam, não, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele tinha tudo e tudo mesmo, né? A vida. Exatamente. Eu tenho tudo, mas quero te mostrar algo que é mais do que isso aqui. A minha vida. Minha vida foi mudada. E é tão interessante, pastores, que no capítulo 38 de Isaías, você vê um rei realmente grato e louvando a Deus pela cura. E agora vai para o capítulo 39 e parece que ele muda completamente. Exatamente, Entendeu? Em vez de continuar o louvor a Deus, ele muda e ele foca em coisas. Olha só o que eu tenho, olha aqui, ó. O meu potencial, a potência que eu sou. Seria uma ingratidão, né? Acho que da parte dele. Acho que foi uma ingratidão, né? Deus mudou tudo na vida dele, se respondeu a oração, ele não agradeceu como aquele leproso, né? Que também não voltou para agradecer a Jesus. Foi uma forma de ingratidão, né? E a gratidão é a linguagem do coração, né? E se a gente é grato, o coração expressa isso, a vida expressa a gratidão. Ele vira para o lado quando tem a notícia da doença, chora, ora. Aí vem o resultado, né? Você vai ter mais 15 anos,
você vai ter mais vida. Ele faz um cântico de louvor a Deus. E depois o outro capítulo, igual o pastor Santos falou, parece que ele muda o hino, né? É glória para mim. Exatamente. É glória para mim. Exatamente. Não era mais glórias a Deus, mas glória para mim. Eu vejo aqui uma lição, pastor Lanza. Nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Sabe, aquela visão, tudo eu entrego a Deus, Deus me deu, pode ser completamente substituída por eu posso fazer. Ou eu tenho condições de fazer. É a meritocracia espiritual humana sendo importante e sendo colocada aqui, sendo que não existe meritocracia espiritual humana. Porque nós entramos com o pecado e ele com a salvação. Que mérito há nisso? Exatamente. Tudo aquilo que se relaciona à espiritualidade, todo mérito é de quem? É de Deus. E houve cura. Mérito de quem? De Deus. Aliás, a nação de Israel já era um milagre que veio das mãos de Deus. Portanto, isso não aconteceu. E para mim, isso aqui serve de uma lição fantástica. Quantas vezes, né? Às vezes pessoas se aproximam da gente, a gente mostra o carro que compramos, a roupa de grife, o sapato novo que a gente comprou, mas não fala da palavra de Deus e do amor que se renova a cada dia de Jesus por cada um de nós, né? Essa é uma lição que a gente tem que aprender. Porque nós podemos estar repetindo o mesmo problema hoje, o problema que foi do rei Ezequias lá atrás. Podemos, não é? Claramente. Esse é um detalhe especial. Dentro aqui desta visão da história de Ezequias, eu acredito que poucos visitantes, quando vão visitar alguém, começam a visita pelo assunto espiritual. Né? É minha visão. Então, assim, ninguém vai primeiro visitar uma pessoa e já começa pelo cerne, já abre a Bíblia e sai falando com a pessoa. Primeiro se conversa um pouquinho e tal. E eles conversaram e já falaram, viemos ver. Eles começaram pelo assunto espiritual. E Ezequias desviou o foco. Quer dizer, a culpa foi realmente de Ezequias por eles não terem visto na casa de Ezequias a presença de Deus, que era ele mesmo, né? Isso é interessante, eles puxaram, não eram da mesma fé, e puxaram um assunto espiritual. Porque geralmente, né, você vai visitar alguém e fala, nossa, as flores são bonitas. Né? Como vai a vida? Que agradável a sua casa. E os seus filhos? Né? E estão estudando o quê? Estão fazendo o quê? Né? E você, como é que está no trabalho? Está bem ou não? A política do país. Já falam, né, das coisas aí. Mas eles não, né? Eles vêm e falam assim, vem cá, nós viemos ver. Nós temos um objetivo aqui, e ele desvirtua o objetivo. Eu fico pensando, né? Por que a gente mora onde a gente mora? Por quê? Por que a casa é ali? Deus te ajudou a escolher uma casa para morar ali. Por que trabalha onde trabalha? Por que estuda onde estuda? Porque é com o objetivo de salvar vidas. Deus nos coloca onde e ajuda a gente nas escolhas que fazemos, nos ajuda, para que nós sejamos usados e ousados aonde estamos, né? É verdade. Mas às vezes a gente fica assim, nossa, que casa legal, que lugar bonito, que gente agradável. Mas a gente está ali com um propósito, salvar. Exatamente isso. Com esse arremate feito aqui pelo pastor Alceu, pelos comentários aqui do pastor José Santos, nós vamos para o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos em 2 minutos. De volta com o segundo bloco do programa dessa semana, estamos conversando aqui com o pastor José Santos, lá da região sul do Brasil, que nós chamamos carinhosamente o nosso escritório da União Sul Brasileira. Muito bem-vindo mais uma vez, e também o pastor Alceu Filho, que está trabalhando aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação como pastor, e é uma alegria tê-lo no programa pela primeira vez. Nós queremos oferecer a vocês que estão acompanhando o programa, mais uma vez, a oportunidade de conhecer o grande Deus que curou o rei Ezequias, conforme a gente está conversando aqui. É um curso bíblico, por nome Princípios, que você já sabe que nós sempre oferecemos aqui no programa, mas não basta, não custa lembrar sobre a importância desse curso. Ele tem vários textos, temas que foram sistematizados, organizados, para você ter o conhecimento da palavra de Deus. Ligue em horário comercial, ou se você está assistindo agora, nesse momento, e for um horário comercial, pode ligar agora para o telefone que está em sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode entrar no nosso blog novotempo.com/lições da Bíblia
e solicitar gratuitamente esse curso e nós vamos enviar para a sua casa, ok? Será uma alegria podermos fazer isso com você. Agora, gente, deixando um pouquinho a história aqui do rei Ezequias, nós temos aqui outros temas importantes e aí, através da história do rei Ezequias, a gente entendeu claramente o tema do nosso manual de estudos dessa semana. O que é que viram na casa de Ezequias? Viram o ouro, a prata, mas não viram a Jesus. Né? O que é que estão vendo em nossa casa? Né? Estão vendo a Cristo. E aí vem uma série de assuntos agora, até o final do programa, falando, por exemplo, como família em primeiro lugar. Normalmente, as pessoas da nossa família, a gente sempre prioriza, né? Coloca em primeiro lugar, é um alvo natural, é um alvo, a gente sempre se preocupa com os filhos, com a esposa, com o pai, a mãe, os nossos familiares de uma forma geral, que compõem esse núcleo grande que compõe a nossa família. E, naturalmente, esse grupo se torna o nosso primeiro foco evangelístico. Pastor José Santos, você é da área de família. Como é que a gente tem feito isso? Nós estamos cumprindo com esse propósito, nós como pais? Ou às vezes a gente está mais preocupado em buscar para Jesus quem está bem longe e se esquece de testemunhar para os nossos próprios filhos e para a esposa? Como você tem visto essa questão? Pastor, isso aqui provoca cócega aqui na garganta, porque é um tema que me preocupa muito. Naturalmente, as crianças não buscam espiritualidade. Elas precisam ser levadas a isso. E eu quero um adorador fiel agora, eu tenho que trabalhar enquanto ele é pequeno. Eu tenho que formar adorador, aquele ser que ama a Deus, que entrega a vida ao Senhor, quando ele é pequeno. Não adianta eu ganhar milhares e milhares de pessoas se eu perder a minha família. Se eu ganhar a minha família e ganhar milhares e milhares de pessoas, ótimo, aplausos. Mas, em primeiro lugar, eu tenho que evangelizar a minha família. É a minha família ganhando outras famílias, porque é lá na família onde tudo acontece. E tem mais, pastores, eu posso enganar as pessoas lá fora, mas em casa todo mundo sabe quem eu sou. A minha esposa sabe quem eu sou, a minha filha sabe quem eu sou. Ela olha para mim pregando e diz, meu pai é esse camarada aí, ele prega e vive aquilo que ele prega. Portanto, eu pregar olhando para os olhos delas é um desafio enorme. Portanto, é onde eu encontro equilíbrio, é onde eu sou moldado também em minhas ações, é onde eu estou observando que elas estão olhando para mim, é como uma esponja que vão absorvendo tudo, mas às vezes são péssimos atores na hora de colocar em prática. Portanto, eu olho para a lição aqui e digo, esse tema é extremamente importante, porque a minha fé tem muito a ver com a fé deles. Como eu exercito a minha fé e a coloco em prática, tem muito a ver com a espiritualidade deles. E eu não sei, parece que os nossos jovens, nossos filhos, eles nascem com um chipzinho lá, um aplicativo, alguma coisa no cérebro, que eles conseguem identificar quando a gente está sendo hipócrita. Minha mãe está falando isso, acha que isso é hipocrisia. Meu pai está falando isso é hipocrisia. Eles conseguem identificar, né? Eu sei que lidou com jovens aí a vida toda. Eles têm esse sensor, né? De identificar a incoerência, né? Exatamente. A incoerência é algo que o adolescente, o jovem, ele não consegue conviver com a incoerência. Mas, quando a gente dá um bom testemunho dentro de casa, eles vão falar o que o pastor Santos falou. Esse é meu pai. Meu pai é aquilo que ele está pregando aí. Agora, eles também falam ao contrário, né? Se o pai não vive o que acredita ali dentro de casa, ele vai falar também, é isso aí tudo, mas não é tudo isso não. Está exagerando, tá falando algumas coisas aí que não são verdade, não é assim não, é bonito isso aí, mas não é assim. Ezequias parece que não se importou com isso, pastor, porque o profeta fala para ele assim, amigo, teus descendentes vão virar eunucos lá na corte da Babilônia. E a reação dele parece que é o do silêncio ainda. Entende? Exato. É o do silêncio. E agora, a gente vendo esse momento aqui, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for de idade, não vai se desviar do caminho.
Exato. Eu estava conversando sobre esse tema com uma pessoa e eu estava conversando assim, falando sobre o termo, né, ensina a criança, que essa criança, quando a gente começa a estudar um pouquinho mais fundo ali no livro de Provérbios, essa palavra, criança, ela vai por todas as fases de vida. Então, enquanto houver paternidade, pai e filho, pai e filha, é ensino. Tem ensino. Enquanto houver pai e filho, ensino. Porque aí a criança não vai se esquecer Exato. do caminho do Senhor. Exatamente. Mas é uma experiência contínua. Exato. Não é tipo assim, paralisada, né? Exatamente. E é uma responsabilidade nós testemunharmos para os nossos filhos, né? Principalmente, E pastor, para os nossos familiares. Pois não, pastor. pastor, o adolescente, porque ele chega numa fase em que o cérebro desmonta e tem que ser remontado. E ele precisa validar princípios. Aquilo que o pai falou no passado, ele tira, como se ele tirasse de um saco e dissesse: pai, isso aqui, por que verdade? Por que fé? Por que eu não posso mentir? Aí o pai diz: por causa disso, 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 disso. Ele olha e, ué, mas você mente? Se você mente, por que eu tenho que preservar esse princípio? Agora, se na hora de validar, o pai diz o porquê que tem que fazer aquilo, e ele olha e diz: ele faz. Eu quero para mim. Ele valida e guarda para a vida. E às vezes são princípios fundamentais que ele acaba descartando porque o pai não faz. Sim. Entende? Não pratica. Aquele ditado antigo, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Essa época passou. Já era. Né? Já era. Se nós não tivermos este foco de testemunharmos para a nossa família, os nossos filhos, né, a gente vai se perder. Até o nosso manual de estudos traz aqui a experiência de dois irmãos, né, que Jesus chamou para serem discípulos dele. Simão e André. Interessante. Jesus chamou primeiro a um e o outro foi testemunhar para o outro. Isso mostra que a gente tem que pensar nessa visão de que eu sou responsável em testemunhar primeiro para aqueles que são da minha família. A gente não pode esquecer disso, ao seu. Teve um encontro com Jesus, o primeiro grupo a ser alcançado precisa ser a família. Exato. Tem um ditado popular que diz assim, que santo de casa não faz milagre. E muitas pessoas, elas aplicam isso para a vida de fé, né? Para a vida de fé. Só que não é assim. Isso não pode ser assim. André é uma prova disso. André, ele sempre aparece na Bíblia, no Evangelho, conduzindo alguém para Jesus. Uma hora é gregos, só que a primeira pessoa que aparece no Evangelho é ele conduzindo o irmão dele, Pedro, para Jesus. Exatamente. Né, e ele parece que desaparece nas páginas da Bíblia, e Pedro floresce nas páginas. Ele reaparece ali na história dos 5 pães e 2 peixinhos, volta, daqui a pouco ele some de novo. Exato, ele identifica coisas, né, pastor? Por exemplo, tem um menino lá que tem uns pães e peixes, aí ele traz para Jesus o menino com o lanche dele. Ele tem essa facilidade do relacionamento, né? Tem. O André. E tem gente que é assim, né? Tem gente na casa de Deus que é a pessoa que identifica pessoas e ela traz para alguém conduzir até Jesus, né? Exatamente, eu acho que esse é o ponto. São os dons, né? São. Deus deu dons diferentes a cada pessoa. Então, há pessoas que têm dons para falar do amor de Jesus para alguém, o outro tem o dom de ensinar, o outro vai cantar, o outro vai orar. Então, se nós exercermos os nossos dons, o Espírito Santo nos capacitará. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, pastor Lanza, é que ele apresenta o irmão a Jesus e recua, para que ele criasse o relacionamento com Jesus. Ah, foi eu que trouxe você para Jesus, eu quero méritos. Não, não. Ele apresenta a Jesus e diz: agora eu saio fora, e aí Pedro constrói um relacionamento muito especial com Jesus. Exato. Isso é para pensar, né? É para a gente pensar. Como assim? Porque André podia ter falado: ó, Jesus, esse aqui meu irmão, trouxe, aqui, está comigo aqui, estamos juntos, Jesus, né? Não, mas ele fala assim: não, está aqui, Jesus, esse meu irmão. Ele vai e aí ele sai de cena, né? Os 6 estão juntos. E ele acaba, de certa forma, também, juntamente com Pedro, testemunhando depois para os 2 sócios deles, né, que era Tiago e João. Quer dizer, interessante como isso vira um efeito cascata, né? E ele leva a dependência do ser humano para depender de Deus. Ele conduz, ele é um conduto. Exato. Mas a pessoa tem que depender de Jesus, né? Exatamente. Agora, temos uma outra história na Bíblia, pastor José Santos, que está no livro de Ruth, a história aí, novamente, capítulo 1, versos 8 a 22, é um texto bem longo. O que é que a gente pode aprender
através desta história em relação ao que viram em tua casa, a importância do testemunho? Como você vê? Noemi estava arrasada. Perdeu o sentido para ela. Aí vem Ruth, acalma tudo. Ela perdeu por quê? Só que no sentido de alguém talvez não saber o que tinha acontecido. Ela ali. perdeu o filho que era casado com Ruth, ela perdeu a estrutura familiar dela, agora estava apenas a nora. E muitas noras não se dão com as sogras, né? Brincam, piadas de sogra, e agora você vê uma nora que recebe um livro com o nome dela, que faz toda a diferença e cria estabilidade na vida dessa nora, aliás, dessa sogra. Ela trabalhou de tal maneira, o testemunho dela em relação a Ruth, quem era o Deus dela, para onde ela estava indo, fez com que ela realmente sentisse que deveria acompanhar a nora. Entende? Ou seja, a vida dela, na época em que ela viveu com Noemi, fez toda a diferença. Ela não teve um testemunho inócuo, sem sentido, a ponto de que a sogra passou a confiar nela. E quando volta para o povo de Israel, ela leva a nora junto. Que virou filha, né? Virou filha. Ruth acabou virando filha de Noemi. Belém é a casa do pão, onde morava Noemi, né? A casa do pão. Quando Noemi, eles vão embora porque faltou o pão na casa do pão. E agora vê Noemi traz Ruth de novo para a casa do pão. E Ruth é uma das ancestrais de Jesus, Exato. que é o pão da vida, né? Exatamente. Então não dá para deixar faltar pão na casa do pão. E quando está longe da casa do pão, tem que voltar para o pão da vida. Exatamente. Bom, essa é uma história maravilhosa de uma família, de casamento, de matrimônio, que mostra também que, com certeza, Ruth viu um grande testemunho de sua sogra, Noemi, e sentiu o desejo de ser da mesma fé. Tanto que os habitantes viram isso. Puxa vida, mas essa mulher poderia ter ficado lá, ela veio para cá. A impressão que dá é que todos resolveram ajudá-la, porque ela se dispôs a permanecer com a sogra. Perfeitamente, perfeitamente. Vamos avançar aqui no nosso manual de estudos. Vamos lá. Quando fala aqui um pouco sobre a paz. Então, nós já estamos falando sobre o testemunho, a importância de testemunharmos para os nossos filhos, para a nossa esposa, o esposo, os nossos familiares como um todo. E aí, nesse sentido, a gente já entendeu que Deus deseja para a nossa vida e para a nossa casa. Mas um dos temas aqui aborda algo referente aos casamentos que são divididos pela religião. Quer dizer, Ruth se casou com um rapaz que não era da sua fé, ela acabou virando depois. Mas há uma série de problemas, né, gente, um casamento com pessoas de diferentes religiões, pensamentos. Por que há uma preocupação nesse sentido, pastor Alceu? Porque é um sofrimento, envolve um sofrimento. Eu já tive a oportunidade de pastorear alguns distritos pastorais e eu lembro que eu tinha um senhor muito assim envolvido com a igreja, muito dedicado com a igreja, mas a esposa não era da mesma fé. E ele sofria tanto porque a meninada dele não podia ir na igreja, às vezes porque ela colocava alguns obstáculos, às vezes ele não se ausentava da igreja por causa do amor a ela. E eu lembro que uma vez ele me perguntou assim, eu devo me separar? Que essa é a pergunta, né? Eu sou da fé, mas ela não é da fé. Meus filhos estão crescendo num ambiente muito diferente. Eu devo me separar? E aí, pastor Santos? Amigo, olha só, quando você tem um cônjuge que é cristão e o outro não, esse cristão, ele pode demonstrar o que é a graça de Deus para esse não cristão. Agora, se ele rompe o relacionamento, perde a oportunidade de influenciar o outro. É aquele testemunho silencioso que nós abordamos, que pode ser praticado agora. Portanto, se eu tenho de maneira muito clara a minha função como um cônjuge espiritual e cristão, eu posso e devo fazer toda a diferença. Claro. E a minha vida vai ser uma bênção para ele, porque ele vai experimentar diariamente o que é a graça de Jesus. Exatamente. Eu acho que a sua resposta ela fecha perfeitamente com isso, né? A importância de realmente nós vivermos bem com a pessoa que nós escolhemos, mesmo que ela não seja da fé, nós temos uma responsabilidade,
né? Vai se separar? Não. Vamos dar o testemunho? Vamos. Vamos viver uma vida feliz e equilibrada dentro de casa? Sim. Esse é o ponto que o nosso manual de estudos está falando e o que Deus deseja para a nossa vida e como Ele deseja que a gente entenda esta questão especial. O ponto principal aqui é o seguinte: chamados para viver em paz, não é? Acho que esse é o ponto aqui do nosso manual na parte de terça-feira. Deus tem esse chamado para a gente, né? Vai criar confusão na família para quê? Quantas pessoas são sozinhas, são solteiros, têm cônjuges que não são da fé? Vamos criar uma confusão agora para quê? Né? Chamados para viver em paz. Eu acho que esse é o ponto que o Manual de Estudos traz. Né? Eu vejo aqui o lar, pastores, como um oásis. Você teve um dia agitado, você correu muito, muita coisa para resolver. Aí você volta para casa, é como se você voltasse para um oásis, um lugar de paz. Não é que eu preciso agora ser aceito do jeito que eu sou apenas porque eu sou cristão. Não é que eu tenho que ser aceito do jeito que eu sou porque nós temos aqui um termo de contrato que você tem que me tratar bem. Não é isso. Mas é algo que vem de um coração grato a Deus por poder servir e influenciar. É uma paz que vem de dentro para fora, e essa paz que vem de dentro para fora, fruto de um relacionamento com o dono da paz, que é Jesus, vai influenciar outros. Exatamente. E ao indivíduo chegar em casa, ele diz: uau, eu estou no melhor lugar do mundo, eu não quero sair de casa, porque aqui eu encontro paz e eu tenho paz. E um que é cristão, um que ama o Senhor Jesus, ele pode fazer toda a diferença, porque quando um não crê, quando um não quer, dois não brigam. Para a gente chamar um intervalo, eu leio aqui uma frase que eu gostei bastante, que está no último parágrafo do nosso Manual de Estudos da terça-feira. A maior probabilidade de levar o cônjuge não cristão para Cristo, quando o cristão manifesta benignidade, fidelidade inabalável, serviço humilde e testemunho cativante. Vamos fazer o bem, vamos viver para Jesus. Não é? Se você tem essa realidade, Jesus está com você. Vive em paz, testemunhe. Você é a imagem de Cristo para o seu cônjuge. Amém. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em 2 minutos. E já estamos de volta e com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, falando sobre o que viram em tua casa. Vimos já a experiência do rei Ezequias, trabalhamos um pouco sobre a família tem que ter prioridade em nosso testemunho, em nosso trabalho para Deus, na educação dos nossos filhos. Vimos agora há pouco a paz que vence, não é? Viver em paz quando um dos cônjuges não é cristão, etc. Mas tem um ponto aqui, gente, que nós acabamos não falando no bloco anterior, que é sobre aquela pessoa que sofre agressões. Então, porque a gente está dizendo que a paz vence, uma pessoa que sofre abuso, agressão física, sexual, ela é sinal de que para viver em paz ela tem que ficar calada, ela tem que se sujeitar às agressões que ela recebe. Como é que vocês veem esse assunto? Ela tem que quebrar o silêncio. Aliás, nós temos um programa chamado Quebrando o Silêncio, né? Ela não pode aceitar isso. Foge da alçada da igreja e ela tem que buscar a justiça. Já é crime, né? Crime. A igreja não se envolve, a igreja tem que, pelo contrário, a igreja incentiva a quebrar o silêncio. Eu estou sofrendo e eu não aguento mais, feminicídio acontecendo o tempo inteiro, e como igreja nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Precisa quebrar o silêncio. Tem que quebrar o silêncio, incentivamos a quebrar o silêncio. Exato. Pastor Alceu, você estava lendo agora há pouco para a gente, no intervalo aqui, um texto interessante do nosso Manual de Estudos, né? É o segundo parágrafo de terça-feira. E a parte final diz assim, ó: embora as consequências sejam sérias, a palavra misericordiosa do nosso Deus, que sempre defende a liberdade de escolha do ser humano, é que caso o descrente queira se separar, no caso que a gente está falando aqui, que se separe. No caso de abuso, isso, de agressões. Exato, que quebre o silêncio, como falou o pastor Santos, o cristão
em tais casos, não fica debaixo de servidão. 1 Coríntios capítulo 7, verso 15. É porque a pessoa está correndo riscos, né, pastor Santos? Tem aqui no nosso manual um parágrafo também aqui embaixo, que eu achei bastante interessante, que até foi um apontamento seu durante o intervalo. Eu queria que você falasse sobre esse ponto na penúltima linha ali que você estava lendo, que fala sobre a fidelidade, que eu achei que fecha bem, não é? Pois não. A fidelidade às reivindicações de Deus não exige que o cônjuge cristão sofra abuso nas mãos de um parceiro violento. Então, o tema aqui, a paz que vence, ela pode ser entendida assim: faça tudo o que você puder para viver em paz. Mas quando chegar num ponto desse... Termina urgente. Difícil, hein? Termina. É muito fácil falar, aguenta aí, aguenta firme, aguenta firme. Porque a pessoa está correndo risco de Pimenta nos vida, olhos né? dos outros é refresco, correndo essa possibilidade de morrer. É, E exatamente. eu acho que não pode ser assim. E a paz venceu aí, né? A paz que vence. A paz Exato, venceu. Porque exato. a pessoa não vai ter paz para viver. Mas a partir do momento que a paz vence, aí a harmonia de novo, né? A reconstrução. Exatamente. Dentro do nosso manual de estudos, a gente chega a um ponto aqui do tema dessa semana, em que a gente vai ser incentivado a compartilhar a nossa vida familiar. Como entender isso, pastor José Santos? A vida familiar deve ser compartilhada. É à luz de quê? É à luz de que experiência? Olha só, temos a tendência, pastores, de nos tornar semelhantes às pessoas que nós observamos. Quando nós observamos, nós temos a tendência de copiar. Adolescente copia cantores, jogadores, enfim. Você observa, você copia. E agora, como família, eu preciso compartilhar a minha família. Que outros olhem para dentro da minha família e digam assim, eu quero uma família igual à sua. Equilibrada, funcional, a paz, a reciprocidade afetiva, a interesse pelo bem-estar do outro. Eu quero isso para mim. Você mostra para ele que é possível ser diferente. A esperança entra na jogada e viver sem esperança, não chegaremos a lugar nenhum, ninguém chega a lugar nenhum. E quando vê esperança, é possível mudança. Por isso eu preciso compartilhar, eu devo abrir a minha família para que outros possam ver e eu possa então ajudar outros a ter esperança. É que uma família dirigida, bem ordenada, é um livro aberto. É um livro aberto, né? Todo mundo vê, todo mundo percebe. A sua influência extrapola os muros daquela casa, não é? Sim. A gente tem essa coisa bem nítida, né? De famílias que vivem realmente o evangelho com alegria. Todo mundo vê. Assim como vem também as brigas daqueles que não vivem no conselho de Deus. Pastor, eu posso colocar um exemplo aqui? Claro. Eu fui pastor em uma grande igreja e eu fiquei sabendo de algo que me encheu o coração de alegria. A minha esposa encontrou uma senhora e disse assim para ela, olha, hoje eu sou batizada, mas antes eu não era e eu não sabia, eu achava que era ela porque ela se envolvia em todas as atividades da igreja. E ela disse assim para ela, sabe por que eu me batizei? Porque todas as vezes que o seu marido terminava de pregar, ele descia, pegava suas mãos e vocês saíam de mãos dadas. Que? A mulher decidiu pelo batismo porque eu saía de mãos dadas com a minha esposa. Puxa vida, hein? Era algo natural para mim. E eu fiquei assim, uau! Fazendo algo que para mim era corriqueiro, E era normal, uma eu pessoa faço de idade. sempre assim. Já era uma pessoa de idade? Não muita idade, uma senhora de uma idade média ali, 45, 50 anos. E eu Coisa olhei assim, simples que virou um testemunho para um ela. testemunho, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, se sair de mãos dadas com a minha esposa levou alguém ao batismo, imagine uma família inteira saindo de mãos dadas. Como eu posso ser um livro aberto para a comunidade e para a minha igreja? Exatamente. Tem pessoas que às vezes discordam, né, de algumas atitudes assim, às vezes elas se incomodam, uma atitude assim, eu acho que é um romance exagerado para sair do púlpito e tal, mas olha aí. Para salvar, né?
não é? Deus... Feito naturalmente, você fez naturalmente, né? Fiquei sabendo depois, há pouco tempo. Pois é. Um gesto, né? E Deus agindo a partir de um gesto para alcançar uma pessoa. Exatamente. A família é salva, né? Uma família salva pode salvar, né? E a lição trouxe uma frase, pastor Lanza, que fala assim: siga cristãos que seguem a Cristo. Falando da imitação, falando desses modelos todos, Mas tem cristão que não segue a Cristo? Já pensou? A gente tem que conversar sobre isso agora. Pelo menos o nome. É um negócio complicado, né? É, porque, né, veja, o manual fala assim: siga cristãos que seguem a Cristo. Porque pode ter gente que vive de aparência, né? São cristãos só na aparência, é verdade. É verdade. Agora, sobre essa questão de imitar, Paulo fala também, né? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Acho que a pessoa tem que ter uma convicção tão grande, uma certeza de que ela está andando nos caminhos do Senhor, certeza mesmo, para dizer assim, olha, você pode seguir meus passos, que eu sou seguidor de Jesus, e tudo que eu fiz para trás, honro o nome dele, né? E Paulo foi açoitado, preso, castigado, não negou o Evangelho, o nome do Senhor Jesus, e viveu para Jesus, né? Uma experiência linda. Não é muito mais fácil dizer assim, não olhe para mim porque eu sou humano, olhe para Cristo. É confortável. Eu tiro a minha responsabilidade, olhe para Cristo. Exatamente. Olhe para mim porque eu olho para Cristo. Eu sou pecador tanto quanto você, mas eu estou buscando nele, na graça dele eu encontro refúgio. Olhe para mim. Olhe para mim, é um desafio que eu tenho que travar diariamente. Diariamente. Eu acho que é uma luta de todos nós, né? Nós temos essa luta. Temos que nos esforçarmos, então, para que isso aconteça. Da gente nos colocarmos, então, no caminho do Senhor Jesus, imitá-lo, transmitirmos isso ao mundo, para que as pessoas possam ver Cristo em nós. Tinha até um hino antigo. Tem. Não que eu seja velho. Não, de mas, jeito assim, nenhum. É um hino antigo que sempre dizia assim, ó, possam ver Jesus em nós, né? Um hino dos Arautos do Rei, não sou tão velho assim. Possam todos que nos seguem ver Jesus. Você é mais velho do que eu, sabia. Não, eu sou um cara jovem, mas a gente conhece. Mas, pastor, é que Até eu conheço essa música. Então, somos jovens. É que o homem busca no homem ver a Deus, né? E quando ele encontra Deus na outra pessoa, ele precisa continuar o relacionamento dele com Deus agora. Exatamente. O ser humano é uma ponte para Jesus, né? Ele mostra. Ele é uma ponte. Então, sigam pessoas que sigam a Cristo, que seguem a Cristo. Ou seja, posso falar um pouquinho? Claro, por favor. Compreender a fé cristã olhando pessoas falíveis. Eu sou falível, mas eu busco, na graça de Cristo, a perfeição. Então, olhe para mim, olhe para você. Não olhe para mim porque eu sou humano. Embora eu seja falível, eu estou buscando em Cristo a perfeição. Podem olhar para mim, desde que eu esteja olhando para quem? Para Cristo e colocando em prática. Porque a perfeição não foi alcançada ainda. Exato. E ela é um processo, né? Então, cada Exatamente. dia com Jesus, eu estou mais parecido com Ele. Exatamente. Então, olhe para mim hoje, eu estou mais parecido com Ele. E aí tem muita coisa que a gente pode fazer, que as pessoas podem ver Jesus em nós, né? Chamar alguém para comer em casa, né? Repartir um pouco da sua vida, levar alguém para ir lá. As pessoas gostam desses encontros, né? Às vezes, na sociabilidade cristã, você leva muita gente para Jesus, né? Um simples gesto de levar para comer um lanche, ou um almoço, alguma coisa assim. Fica aqui uma dica importante para você e para a sua família. Se somos uma família de Cristo, precisamos compartilhar Cristo com as famílias e com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, né? Para a gente encerrar o programa, né? Passou rápido o programa. Para a gente encerrar, nós vamos para o último ponto, onde fala que sobre centros de amabilidade contagiante. Que centros são esses, pastor Alceu? A família, né? O lar, a casa, né? A lição trouxe alguns exemplos. Por exemplo, o momento em que Abraão recebe 3 pessoas na casa dele e já manda preparar um novilho, a Sara... Faz uma festa. Já prepara as guloseimas todas, né? Tudo ali preparado. E
e eles são bem recebidos. A hospitalidade dentro de casa, que estava falando agora há pouco, né? Um centro de amabilidade contagiante. Quando a gente recebe gente em casa, a Bíblia fala assim que talvez estejamos recebendo, sem saber, anjos. Anjos, exatamente. Até músicas, tem hinos falam sobre isso, né? Verdade, muito bem lembrado. O ponto principal aqui, pastor José Santos, como o pastor Alceu estava falando, é que através de gestos como hospitalidade, sociabilidade, amor, compaixão, a gente vive numa sociedade com pouca compaixão, até entre os cristãos. Né? Há pessoas que às vezes sofrem do nosso lado, no banco da igreja, a gente não tem mais compaixão. Raro você ver pessoas com compaixão. Precisamos ressuscitar isso, né? Pastor, aqui a compaixão deu um casamento a Rebeca. Porque ela tirou água para os camelos do servo de Abraão, que buscava uma esposa para Isaac. E, pastor Santos, um camelo bebe 100 litros d'água. Não foi pouco que ela deu. Não era um camelo. Né? A Bíblia fala assim, para todos os seus camelos, imagina. Porque o processo de tirar água não era abrir uma torneira, né? Era ir a um poço, fazer a coleta lá da água e aí distribuir e levar até o lugar onde estavam os animais. Então, os homens observaram essa hospitalidade. Exato. E aí o casamento aconteceu, né, pastor Santos? E naturalmente ela Exatamente. aprendeu isso onde? Em casa. Exatamente. Por isso que a casa é um grande centro de amabilidade contagiante. Ela contagia, não é? O amor contagia, a hospitalidade contagia, a alegria contagia. Fica perto de alguém que começa a rir. Você começa a rir junto, porque essas coisas são contagiantes. Então, que Deus nos ajude, né? Para que a gente possa entender que a nossa família precisa ser um centro de evangelização. Representantes do Senhor Jesus, né? Entender essa representação se torna uma missão fundamental para a nossa vida, a nossa família, para que outros possam também conhecer Jesus. Mais algum ponto? Eu tenho aqui 1 minuto e meio para a gente fechar o programa. Alguma coisa que ficou faltando? Acho que comentamos sobre tudo, né? Acho que demos uma boa pincelada aqui no nosso material. Eu acredito que a gente tem que ter um esforço muito grande dentro do tema dessa semana para a gente poder cumprir a missão de Cristo e mostrar aquilo que realmente a nossa casa tem, Jesus. Não precisamos mostrar os quadros caros, os móveis caros. As pessoas querem ver Jesus em nossa família, né? Amém. Que Deus abençoe. Obrigado, viu, pastor Alceu, por ter vindo, pelas suas palavras, por aquilo que você falou aqui. O pastor José Santos também. Já fazemos o convite antecipado para vocês virem a semana que vem o fechamento, viu? Fechamento da nossa temporada. Passamos aqui 12 semanas com os nossos amigos em casa e na semana que vem esses 2 colegas de trabalho voltam para a gente fechar a temporada e podermos fazer as aplicações finais sobre a família. Estaremos aqui. Amém. Estaremos esperando. Que Deus abençoe muito a você, a sua família, que você possa entender que a sua família é um grande centro importante para propagar o amor do Senhor Jesus àqueles que não conhecem. Nos vemos na próxima semana. Até lá.